Você já parou para pensar que o maior inimigo da humanidade pode ser a paz e não a guerra? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. Eu me deparo com certa frequência com uma frase que circula pelas redes sociais e também nas conversas de botequim, muitas vezes usada de forma rasa. Mas se nós nos detivermos filosoficamente a essa expressão, nós vamos compreender a ascensão e a queda de tudo aquilo que construímos. A frase é de Michael Hopfe e que ecoa como um sino funesto na nossa atualidade. Abre aspas. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos bons criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Fecha aspas. Parece simples, não é mesmo? Praticamente um ciclo biológico. Mas quando nós analisamos com a lente da filosofia, vamos encontrar a própria história da civilização pulsando veemente. E você aí, ficou interessado? Então me acompanhe nessa jornada. E para entendermos com profundidade o que Hopfe escreveu, eu preciso pedir para que vocês viajem comigo longe da nossa modernidade. Vamos ao século XIV. Lá, vamos encontrar um homem chamado Ibn Khaldun. Ele é um filósofo e historiador árabe, um gênio que observava o deserto e as grandes cidades. Khaldun concebeu a ideia de coesão social, solidariedade em grupo, muitas vezes denominada por ele de força de clã. O filósofo árabe, ao observar os povos no deserto, ele afirmava que esses viviam em ambientes hostis, enfrentando uma escassez extrema, e para simplesmente sobreviverem ao sol e à fome, eles precisavam de uma união absoluta. Não havia espaço aqui para o egoísmo, principalmente quando a morte espreitava em todos os momentos. O deserto, esses tempos difíceis, forjava o caráter. Criavam homens fortes, porque o indivíduo desaparecia diante de uma necessidade de grupo. É essa força coletiva que permite que esses povos nômades, aparentemente mais pobres, derrotem e conquistem as ricas populações urbanas das cidades. Eles tinham uma vontade de ferro. Os cidadãos da cidade tinham apenas o conforto. O motor da mudança, como o filósofo árabe definiu, era essa energia bruta conquistando a decadência. Os homens fortes criavam então uma nova dinastia, inaugurando tempos bons. Mas e depois? O que acontece quando a batalha é vencida e a riqueza se instala? Aqui é possível já avistarmos a modernidade. O filósofo alemão Oswald Spengler, em sua obra monumental O Declínio do Ocidente, nos alertou que toda a cultura, ao atingir o seu auge, se torna civilização. E ao tornar-se civilização, ela se petrifica, morre por dentro. Quando o combate e a luta pela sobrevivência cessam, aquela virtude guerreira perde a sua utilidade. Nós, nos tempos atuais, somos testemunhas vivas dessa transformação. O filósofo contemporâneo Byung-Chul Han nos trouxe a ideia de sociedade do cansaço e de sociedade da transparência. Os tempos bons de hoje não geram apenas paz, geram um excesso de positividade. Agora, o homem fraco do ciclo de Hopfe, em nossa era, não é alguém sem força física, mas alguém incapaz de suportar a negatividade, incapaz de suportar a dor, incapaz de suportar o conflito. É esse homem fraco, é o sujeito que Han descreveu. Ou seja,
Ele nos ensinou que esse homem, obcecado pelo desempenho, pelo consumo e pela felicidade obrigatória, perdeu a capacidade de laços profundos porque foi ensinado que ele mesmo é o centro do universo. A nossa virtude moderna se dissolveu. Substituímos a força do clã por redes sociais, por contatos digitais frágeis. Quando voltamos o olhar para o Brasil, a reflexão se aprofunda. Aqui encontraremos Sérgio Buarque de Holanda e a sua análise em Raízes do Brasil. Ele falou sobre a nossa natureza cordial, sobre a nossa organização social que sempre teve dificuldade em transcender o âmbito do privado, do familiar para o público, do impessoal. Nos ciclos de tempos bons, a euforia econômica, essa característica se torna um veneno. O homem cordial se torna o homem de negócios, ou o indivíduo que se recolheu, ao se tornar privado, ignora o coletivo. A nossa virtude brasileira, historicamente baseada em relações pessoais de favor, se esgarça quando o mercado e o individualismo tomam conta. Não criamos mais aqueles laços de sacrifício mútuo, criamos sim relações de convivência. E é aqui que o ciclo de Hopf nos aterroriza. Os homens fracos criam tempos difíceis, mas como isso acontece? Não é por maldade, mas é por negligência. Como aponta o filósofo brasileiro contemporâneo Vladimir Pinheiro, ao perdermos a capacidade de lidar com o conflito e com a realidade nua e crua, ao nos tornarmos incapazes de suportar o péssimo e que é necessário para a crítica, nós entregamos o controle. A sociedade frouxa, sem coesão, fica à mercê da primeira tempestade. Eu olho para o mundo hoje e vejo a virtude se desintegrando diante dos meus olhos. As ricas cidades que descreveu o filósofo árabe, vulneráveis aos bárbaros do deserto, hoje são vulneráveis à desinformação, são vulneráveis à polarização e à fragilidade psíquica dos cidadãos. A abundância nos deixou anêmicos de espírito. E então, o que nos resta? A filosofia não serve para nos salvar do destino, mas para nos dar a dignidade de compreendê-lo. Talvez a tarefa do homem forte ou do homem que deseja ser forte nos tempos bons não seja desejar a guerra ou o sofrimento. Ninguém em sã consciência quer o retorno da fome ou da barbárie. A tarefa filosófica é manter a vigília. Devemos reconstruir a virtude, não como um clã guerreiro que saqueia cidades, mas como uma comunidade ética que resiste ao embrutecimento do confronto. Precisamos aprender que a verdadeira liberdade exige disciplina, que a verdadeira paz exige a capacidade de defender o que é justo. Agora, veja bem, se os tempos bons nos enfraquecem, cabe a nós, pensantes, realizarmos o exercício contraintuitivo de criar resistência, de cultivar a memória da dificuldade, de entender que a facilidade é uma armadilha. E para isso precisamos de muita tolerância. O ciclo de Hopf é implacável, mas a consciência é a única ferramenta que possuímos para talvez frear a queda, para que não sejamos nós, os homens e mulheres fracos do presente, os arquitetos involuntários da catástrofe do futuro. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.